Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa aula de Arquitetura, Espaço e Sociedade. Poxa, eu gosto bastante dessa disciplina, justamente porque ela dialoga, né, com perguntas, ela apresenta perguntas e reflexões que são muito importantes, né? Não apenas, pessoal, para vocês estudantes do design e da arquitetura, certo? Ela levanta perguntas que constantemente nós estamos esquecendo, que são perguntas e também reflexões acerca, né, de condições que são sociais, históricas e políticas, né? Podemos ampliar, inclusive, as nossas caixinhas, né? Ela dialoga com história, ela dialoga com cultura, ela dialoga com política, né? E dialoga também com ética e moralidade, né? Direito, né? Porque, pessoal, por mais, é claro, já antecipo a vocês que nós não conseguiremos, né, em um semestre, explorar todas as discussões, né, que a arquitetura, espaço e sociedade elas levantam, porque são questões que são bastante urgentes, certo? Que são às vezes desconfortáveis em certo sentido, porque muitos dos alunos, né, mas pessoal, não falo especificamente de vocês da arquitetura e do design, né? Muitos alunos evitam tocar porque acham que são discussões delicadas, já que esbarra com discussões que são políticas, certo? Mas é fundamental que a gente faça essa discussão, pessoal, no ensino universitário, no ensino acadêmico, certo? Porque, pessoal, eu faço essa brincadeira de vez em quando, mas é justamente para vocês compreenderem. Não é na internet, principalmente no Twitter, que a gente vai compreender alguns debates, algumas discussões. Às vezes, né, em certo sentido, em muitas situações, esses canais nos aproximam. Mas em outros sentidos, esses canais, eles nos distanciam, né? Então envolve muita raiva, muito ranço, muito cansaço, a gente fica cansado, né, de tocar em certos tópicos, mas isso inclusive, pessoal, é perigoso porque se nós cansarmos de fazermos discussões de tom social, político, cultural, né, os problemas não apenas vão se repetir, como eles vão, né, piorar com o tempo. Então é uma coisa que vale muito a pena a gente, né, enfatizar aqui na nossa disciplina de arquitetura, espaço e sociedade. Algumas discussões, né, a turma aí do segundo semestre de arquitetura e design já foram, né, introduzidas ali na nossa disciplina de estética e história da arte, né? Eu nunca dispenso discussões históricas e políticas, né, culturais e políticas, né, sociais e políticas na disciplina de estética, né, e história da arte. É claro que aqui na arquitetura, espaço e sociedade a gente vai lidar com discussões que são muito atuais, que a gente consegue encontrar em qualquer lugar, certo? E a noção de lugar, a noção de espaço é uma noção que a gente vai entender ao longo das nossas discussões, certo? Porque, pessoal, não existe apenas uma única forma de você compreender os espaços, né? Os espaços, eles são a principal noção, o principal conceito, a principal ideia que está ligado, né, à vida pessoal, profissional e política do arquiteto e do designer, certo? Só que já antecipo, já repito, né? Não existe uma única forma de você entender, né? De você usar, né? Espaço, certo? Ah, professor, é aquele lugar onde eu estou, né? Onde eu faço as minhas coisas, né, onde eu consigo me expressar, onde eu consigo sobreviver, certo? Pessoal, vamos ampliar a noção de espaço, certo? E para já antecipar uma discussão que é sociopolítica, né? Os espaços que nós ocupamos, né? Eles passam a mensagem de como que as instituições nos compreendem, como que as instituições compreendem o ser humano, né? E os grupos humanos, né? Dependendo do espaço em que você ocupa, né? As instituições passam a mensagem que elas sim estão te reconhecendo como um ser humano que é digno, que é um ser humano que tem direitos e deveres em uma comunidade. Ele te reconhece como alguém autônomo,
como alguém livre, né, como alguém que tem o potencial de participar, certo? Mas dependendo do espaço que você faz parte, né, as instituições, né, que garantem esse espaço podem passar o oposto dessa mensagem, né? Dependendo do tipo de espaço que você ocupa, a mensagem que se passa é que aquela instituição não te reconhece como um ser humano autônomo e livre. Às vezes, né, a instituição pode te reconhecer apenas como uma coisa que tem que ficar ali, ocupando aquele espaço, e pensar dessa forma não é reconhecer, né, direitos e deveres, não é reconhecer dignidade, não é reconhecer autonomia. Então os espaços, eles também passam mensagens, eles ajudam a gente, né, compreender como que, né, o público e o privado estão compreendendo o ser humano, né? Qual é a visão, qual a visão, né, das instituições em relação ao ser humano que está nas instituições, certo? Ah, professor, me dá um exemplo mais claro, me dá um exemplo mais forte, né? Pessoal, vocês já ocuparam um espaço, certo? De algum lugar, seja uma empresa, seja uma escola, seja uma clínica, seja um lugar de entretenimento, vocês já ocuparam algum desses espaços, vocês se sentiram, né, como ratinhos engaiolados, né, ou como coisas que estão sendo encaixotadas, certo? Que estão sendo presas nesse sentido, né? Às vezes essas sensações que nós temos diante dos espaços que nós ocupamos diz muito sobre questões que são sociais, históricas e políticas, certo? Existem espaços que nos humanizam e existem espaços que nos desumanizam, certo? Ah, professor, é muito fácil da gente identificar espaços que nos desumanizam. Por exemplo, existem, né, presídios, manicômios, né, asilos, parece que desumaniza, né, o indivíduo. Sim, correto. Mas existem espaços que nos desumanizam e que não parece que nos desumaniza. E aí que está a necessidade da gente fazer uma reflexão aqui na disciplina. Existem espaços que nós ocupamos que sim estão nos desumanizando, só que a gente não percebe. Né? E por isso que a gente precisa colocar esse olhar de maneira mais acurada, de maneira mais crítica, de maneira mais, né, aberta. Por quê? Porque, pessoal, né, é muito comum, e eu não pensem que estou, né, puxando a orelha de vocês, porque é uma situação comum de todos os cursos aqui da instituição, o olhar, né, o aluno, geralmente o aluno, a aluna, ele tem um olhar muito utilitário das coisas. Mas não só o aluno e a aluna, né, aqui da Uniciv, em qualquer lugar, em qualquer universidade, em qualquer faculdade, certo? Em qualquer lugar, nós temos sempre, não vou dizer nem quase sempre, nós temos sempre um olhar utilitário com as coisas. Ou seja, por que que eu preciso de, para que eu vou usar isso? Para que eu preciso disso, certo? Pessoal, é muito importante que olhemos também com um olhar utilitário. Mas, por favor, não vamos olhar a arquitetura e o design, as áreas de vocês, apenas com um olhar utilitário, certo? Por quê? Porque isso se repete constantemente, né, nas disciplinas que vocês aprendem ao longo do curso de vocês. É muito comum o aluno ele estar diante de uma disciplina e fazer essa pergunta: para que eu vou usar isso na minha vida profissional, certo? Depende muito do que ele está chamando de usar e depende muito do que ele está chamando de vida profissional. Né? Ele acha que vida profissional é apenas mercado, ao mercado de trabalho. É muito importante que nós olhemos para o mercado de trabalho, pessoal, só que a nossa vida não envolve apenas o mercado de trabalho. Envolve questões que lidam com saúde mental, lidam com questões artísticas, políticas, envolve com questões que são pessoais, envolve com questões históricas e sociais. Então tudo isso, pessoal, ao sair da universidade formado, o mundo não vai te reconhecer apenas como um profissional utilitário, ele vai te reconhecer como um profissional completo,
certo? Um profissional que é exigido de você mais do que apenas habilidades técnicas, habilidades práticas, certo? Porque nós somos, dependendo do curso, né, existe esse anseio e esse desejo muito forte do aluno de prática. Prática aliada ao que o mercado está exigindo. Mas pelo amor de Deus, pessoal, não vamos pensar a nossa área, né, a área de vocês, arquitetura e design, apenas com olhar utilitário. Porque se nós continuarmos pensando dessa forma, nós vamos constantemente desumanizar os indivíduos que estão ocupando esses espaços. Essa é a principal discussão que a gente vai fazer, pessoal. Tem uma palavrinha que vai aparecer constantemente nas nossas discussões aqui na disciplina, que é coisificação. Coisificação, né? Professor, parece uma palavra inventada, meio que na gambiarra. Parece, né? Mas é uma palavra que existe, certo? É uma palavra que existe na sociologia, é uma palavra que existe na filosofia, é uma palavra que está na história, é uma palavra que está no direito, é uma palavra que está na ética, certo? Por quê? Porque parece que existem situações e existem práticas no mundo que estão coisificando os seres humanos, que estão coisificando as pessoas, certo? E o que significa coisificar as pessoas? Significa você retirar, né, da pessoa as suas potencialidades, as suas preferências, os seus sentimentos e reflexões, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua vontade, certo? E você olhar para ela apenas como uma coisa que serve a algo, certo? E isso é muito forte na nossa cultura, pessoal, olharmos para os indivíduos com esse mesmo olhar utilitário, né? A gente olha para as pessoas do nosso convívio, é claro que eu estou forçando um pouco a barra, mas para fazer vocês entenderem o nosso cenário. Nós olhamos para as pessoas que estão no nosso convívio muitas vezes com um olhar coisificante, né? Nós coisificamos as pessoas do nosso convívio. Você pensa, né? Para que aquela pessoa vai me servir em termos, né? Para que aquela pessoa ela atende os meus interesses? Ela está em consonância com os meus interesses, certo? E isso é você objetificar, coisificar a pessoa. E isso também ocorre na arquitetura, certo? Em muitos cenários, a arquitetura, sim, ela pode passar uma mensagem de coisificação, de que, certo? As pessoas que estão ocupando espaços arquitetônicos, elas muitas vezes, né, elas são analisadas apenas com um olhar utilitário, certo? Que elas são coisas que precisam estar dentro dessa grande caixa que é os projetos arquitetônicos. E claro que você precisa se sentir humano, livre e autônomo, né, nos espaços que foram projetados pela arquitetura. Você precisa se sentir assim, porque se você não se sente assim, alguma coisa está errada, certo? E quando alguma coisa está errada, certo? Esse olhar de que algo está errado está sempre, né, nos chamando a atenção para discussões que são políticas e sociais. Por mais que nós é muito comum a gente sentir um arrepio, né, da palavrinha política, porque política virou sinônimo no Brasil de polarização, de briga, de ranço, né, de rancor. Né? E isso é muito perigoso, porque política não significa isso. Política, certo, é o nosso maior cenário. É o nosso maior cenário. É o cenário que mantém a gente vivo. É o cenário que mantém a gente ativo. Mas é claro, né, mas dependendo de como que esse cenário político está sendo conduzido, às vezes, né, em grande parte das vezes, nós estamos, né, não estamos sendo reconhecidos como seres humanos dignos. E isso pode se manifestar na arquitetura sem dúvida nenhuma, certo? Então eu faço esse convite a vocês, né, a sempre olhar para esse lado, por mais difícil que possa ser, porque
é muito comum do aluno, a aluna falar assim: ah, professor, eu não gosto de fazer esse tipo de discussão, eu não sei, né? É chato eu ter esse tipo de disciplina que me coloca com esse tipo de situação. Pessoal, é claro que a minha proposta é uma proposta sempre leve, né? Vocês tiveram aula comigo de estética e história da arte, né? A minha proposta é sempre uma proposta leve, uma proposta, né, equilibrada, democrática. Se vocês conhecem minha forma de conduzir a disciplina, espero que vocês tenham gostado, tenham, né, sentindo a leveza desse tipo, né, pelo menos da minha forma de conduzir as disciplinas. Mas nós precisamos falar sobre isso, pessoal, né? Um dos temas, é claro, né, alguns temas que a gente vai discutir ao longo da disciplina, certo? É arquitetura hostil. Né, a gente vai compreender de maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhado, o que significa isso, né? Arquitetura hostil. E não tem como você compreender o termo arquitetura hostil sem você fazer uma discussão que é social e política. Outro fenômeno social que a gente vai discutir é sobre gentrificação, certo? Gentrificação. É claro que não vai ser nessa primeira aula que a gente vai discutir isso, né? Nessa aula de hoje, nessa aula de agora, né? Que vocês, dependendo do horário que vocês vão assistir essa aula, né? No momento que vocês estiverem em contato com esse vídeo, eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Nós iremos ver diversos fenômenos e exemplos que ocorrem na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, no nosso continente, na nossa história, certo? E nós iremos falar sobre arquitetura hostil, iremos falar sobre gentrificação, certo? A aula de hoje, o vídeo de hoje, é para falar sobre a importância da noção de público, né? Ou mais especificamente, a importância da noção de espaço público, certo? Que tem a ver com o primeiro texto que vocês leram, né, na semana não na semana passada, né, na semana anterior, né, que eu fiquei, né, internado, eu fiz o processo cirúrgico, certo? E eu passei um textinho para vocês lerem, né? E esse texto fala sobre a importância, né, da compreensão do espaço público, certo? Então essa disciplina, pessoal, é um convite a vocês pensarem a respeito de como que nós estamos, né, compreendendo e usando esses termos no cotidiano, certo? O que é o espaço público? Como compreender o espaço público? Por que que o espaço público é algo importante, né? E assim por diante, né? São algumas discussões, alguns pontos principais que eu quero enfatizar nessa aula, né, de hoje. E nesse sentido, esse textinho que vocês estão vendo nesse exato momento é apenas, né, os principais pontos discutidos pelo texto que eu passei para vocês, né? É os principais pontos que resumidamente estão ali naquele texto, tá? E aquele texto, pessoal, já é material para nossa avaliação, né? Para nossa primeira avaliação do primeiro bimestre, certo? Não vai ser o único texto que a gente vai ver, mas é, claro, o início da nossa discussão, compreender o espaço público. E qual é o contraste que a gente faz entre o espaço público e o espaço que é privado, certo? Né, já quero antecipar a vocês que é preciso que haja uma relação entre o público e o privado. Vou repetir, é necessário que no contexto que a gente está vivendo exista uma relação frutífera, humanizada entre o público e o privado. Se essa boa relação não ocorre, o que, que ocorre? Tchananã, ocorre o processo de coisificação das pessoas. As pessoas serão objetificadas, não serão reconhecidas como seres humanos dignos, certo? E isso sim ocorre, né, na arquitetura, certo? Então precisa existir uma relação entre público e privado. E ao mesmo tempo eu quero que vocês entendam que essas duas noções não podem se misturar. Existe, né, uma compreensão e uma definição do que é espaço público e existe uma definição, uma compreensão do que é o espaço privado. Uma não pode se prevalecer em relação à outra, pelo menos no contexto que a gente está vivendo.
Por quê? Porque existem espaços que estão em relação e pertencem ao Estado, certo? E existem espaços que pertencem a outras instâncias, que é o ambiente privado. Por exemplo, empresas, né? Empresas, a sua casa com a sua vida pessoal e doméstica, né, envolve o setor privado, né? É claro que a tua casa, o teu quarto, não é um espaço público, certo? Mas é um espaço privado. E espaço privado não significa exclusivamente, né, a empresa, certo? Porque às vezes a gente olha, empresa, né, fins lucrativos, envolve também, mas não unicamente isso. O teu quarto é um ambiente privado, certo? O teu quarto, né, ele não é a praça. O teu quarto, assim, é claro, eu tenho certeza que você não desejaria, né, que o teu quarto, né, envolvesse as mesmas condições que a praça pública, né, justamente porque é um outro tipo de espaço. É um outro tipo de espaço. Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Para vocês não pensarem também que existe apenas uma única forma da gente entender o que é o espaço privado, né? E também o espaço público, né? Então, o teu quarto, a tua casa, a tua vida dentro da sua casa ou do seu apartamento envolve espaço que é privado, certo? Quando você, eu quero privacidade, tem relação com essa noção, né? E é claro que você entende e deseja, né, que os espaços que garantem a sua privacidade não se misturem com o espaço que é público, por exemplo, né? Mas a gente precisa entender que cada um no seu quadrado, espaço público, espaço privado. Mas existem situações onde essas coisas podem se confundir, e quando elas se confundem, existem problemas. Existem problemas de ordem social e de ordem social política. Por que isso é importante a gente colocar, pessoal? Porque, né, todas as vezes que nós esquecemos desses conceitos, dessas ideias, problemas aparecem. Professor, me dá um exemplo mais claro, me dá um exemplo mais prático. Todo mundo aqui, eu acredito, vivenciou, experienciou aquele período que foi a pandemia, certo? Eu acredito que alguns de vocês, alguns alunos aqui da turma, eles passaram o ensino médio ou o ensino fundamental, né? Ou sei lá, o ensino básico. Toda vez que falamos ensino básico, estamos falando de ensino fundamental e médio. Vou dizer, para resumir, né, grande parte de vocês, alunos um pouco mais jovens, vocês, é possível, vivenciaram, né, a parte da vida escolar, parte da vida do ensino básico de vocês foi, né, vivenciada na época da pandemia, certo? E o que foi a vivência escolar na época da pandemia? Foi ter aulas, né, como vocês estão tendo neste exato momento, né? Foi ter aulas online, seja com o professor lá ao vivo, seja por gravações, mas o grande ponto é você assistia às aulas, fazia as provas e fazia as atividades em casa, seja pelo celular, seja pelo computador. Você no seu quarto, você na sua casa, você estava ao mesmo tempo no ambiente escolar, no ambiente universitário, quem fazia universidade, né? Então, né, e isso envolveu muitas discussões. É claro que vocês talvez não presenciaram essas discussões de perto, mas, né, eu que passei pela formação de professor de filosofia, os cursos que formam professores, né, as licenciaturas, né, aqueles cursos que existem para formar professores, né, nós fizemos uma discussão muito intensa sobre o ensino remoto, né, na época da pandemia, certo? Em muitos cenários foi a única opção que nós tivemos, certo? Foi a única opção que nós tivemos, né? Para a gente continuar a trabalhar, para fazer com que os alunos continuem estudando, para eles não perderem um longo período da vida deles, né? A gente teve que adaptar. E é claro que a casa deles se transformou ao mesmo tempo na escola,
certo? A casa deles, ao mesmo tempo, né, se transformou no ensino médio ou no ensino fundamental. E para muitas pessoas, por exemplo, né, parte do meu mestrado, mas não completamente, a gente viu de forma, né, remota. Mas e por que que isso é um problema, professor? Porque, pessoal, isso se a gente não discutir sobre essas coisas, se a gente não discutir, não, por exemplo, não utilizar o cenário da pandemia como exemplo para a gente debater, para a gente discutir, a gente vai fazer uma confusão que é muito séria. Por quê? Porque a gente acha, né, que a sua casa ela é um espaço para você poder fazer qualquer coisa. E não é, pessoal. Ou seja, é importante que a gente enfatize, né, por exemplo, a importância de existir um espaço como a escola, certo? E um espaço como a sua casa. E que existem consequências e problemas se a gente pensa que você consegue fazer qualquer coisa na sua casa, certo? Então, essa forma da gente, né, esse ponto que eu estou levantando com vocês toca diretamente, né, por exemplo, numa situação que é muito comum e que muitas vezes é desejado pelos alunos, né? Ah, eu quero trabalhar de casa, eu quero trabalhar na minha casa, eu quero ter o conforto da minha casa e ao mesmo tempo trabalhar. Isso, por um lado, pode mostrar muitas situações que são prazerosas, que são funcionais, que podem otimizar a sua vida, certo? Mas ao mesmo tempo, é claro que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Ao mesmo tempo, isso pode gerar problemas que são, né, problemas de formação de valores, problemas de formação de hábitos, certo? Então, quando nós vivenciamos uma experiência que parece que a tua casa é a escola, a tua casa é o teu ambiente de trabalho, certo? O que que acontece? Qual é uma consequência muito ruim da gente vivenciar apenas esse cenário? A gente acaba desvalorizando espaços específicos para a escola. Nós acabamos desvalorizando espaços específicos para o ambiente de trabalho, para o ambiente profissional. Quando tudo vira o seu ambiente doméstico, quando tudo vira o seu ambiente privado, certo? Qual é a consequência desse pensamento? Desvalorizar, né, outros espaços. E dizer o seguinte, acho que no fim das contas não é necessário existir, né, uma escola física ali, não é necessário existir, né, universidades físicas ali, não é necessário existir um espaço onde eu vou trabalhar, que eu tenho que pegar um ônibus, que eu tenho que gastar dinheiro com gasolina para me locomover. Então, já que facilita a minha vida, já que melhora a minha vida nesse sentido, não é tão importante que exista esses espaços, não. Pessoal, isso é muito perigoso, isso é muito ruim, certo? Agora, falando de forma muito clara, por isso que a gente precisa compreender a razão, certo? E as justificativas de nós compreendermos o papel de cada espaço, né? E é claro, o papel de cada espaço, não existe uma única forma de você compreender isso. É necessário que você entenda as formas que você se relaciona com os espaços. Você, pessoal, quando está na faculdade, quando você está na sua casa, quando você está no hospital, quando você está no ponto de ônibus, quando você está no shopping center, você acha que você experiencia esses espaços de uma única maneira. Você tem diversas maneiras de você experienciar esses espaços, certo? Por exemplo, vocês que ficam, né, grande parte da vida de vocês ali na Uniciv, lá na sede do campus, né? Pessoal, vocês não têm uma única forma de experienciar aquele espaço que é a Uniciv, né? Ali, no cruzamento da Horácio Racanelo com o Duque de Caxias, certo? Ali, aquele espaço que você ocupa, você não experiencia ele de uma única forma. Você experiencia aquele espaço de maneira enquanto estudante, você experiencia aquele espaço de maneira afetiva, você experiencia aquele espaço muitas vezes de maneira profissional, você experiencia aquele espaço de maneira utilitária, né? E só para citar algumas formas que você experiencia aquele espaço.
E todos esses espaços que você faz parte, você tem diversas maneiras de você experienciar aquele espaço, certo? Porque os espaços que você convive, né, não podem ser ultra simplificados. Envolve o seu envolvimento que é racional, envolve o envolvimento que é emocional, envolve corpo e mente, razão e emoção, utilidade e não utilidade, certo? Então a gente precisa ter esse olhar mais amplo, a gente precisa ter esse olhar, né, um pouco mais aberto, um pouco mais complexo, porque se nós esquecemos que existem coisas que são complexas, e isso eu imploro que vocês abracem, né, para a vida de vocês. Eu quero que vocês coloquem, eu quero que vocês abracem essa frase e coloquem no coração de vocês, certo? Nós precisamos, pessoal, reconhecer que é o que, né, algumas coisas são complexas e precisamos reconhecer que elas são complexas, porque se a gente ultra simplificar, né, essas coisas, nós fazemos caquinha. E quando falo fazer caquinha, é perpetuar violências, né? Porque assim, pessoal, não entendam isso, pessoal, como uma puxada de orelha, certo? É claro que dependendo do aluno que pensa dessa forma, né, pode ser um puxão de orelha, tá? Mas é muito comum da gente pensar assim, para que eu vou usar isso, professor? Eu só quero ganhar dinheiro. Pessoal, não pensem somente dessa forma, tá? É muito importante que a gente foque, né? É muito importante que você se preocupe com isso, sem dúvida nenhuma, mas a vida não é só isso. E a gente precisa reconhecer que a vida não é só isso, porque se a gente continua pensando dessa forma, a gente vai interferir e prejudicar a vida de diversas pessoas além de você, né? E isso é muito forte, certo? E a gente só entende isso de forma honesta e completa se a gente fizer uma leitura que é social política, tá? Certo? E, é claro, então só para a gente tocar no principal ponto da aula de hoje é o seguinte, né? Espaços públicos, quais foram os principais pontos, né, colocados ali no texto que eu passei para vocês, lá no texto, né, da semana em que eu fiquei internado, certo? Praças, ruas, calçadas, parques e bulevares devem permanecer efetivamente públicos, certo? Isso significa evitar que esses espaços sejam progressivamente apropriados por carros, estacionamentos, comércio, bares ou outros interesses privados. Por quê, pessoal? Porque a gente vai fazer um juízo de valor, de que o privado é mais importante do que o público, de que o privado resolve os nossos problemas melhor do que o público. Ah, professor, mas eu tenho diversos exemplos de como que o público ele não resolve os nossos problemas, eu consigo falar isso para o senhor. Pessoal, nós temos diversos exemplos que fazem a gente questionar essas coisas. Mas esses exemplos, pessoal, não mudam, não retiram a importância da gente reconhecer esses espaços. E isso é muito importante. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: se existem empresas, se existe a sua casa, é porque existe o espaço público antes. Vou repetir, porque isso é muito importante. Se existe a sua casa, se existe a loja que você gosta de frequentar, é porque antes de existir a sua casa e antes de existir a sua loja que você gosta de frequentar, existe o espaço que é público, certo? E ele precisa estar ali. E existem espaços que parece, segundo os autores, né, do texto, que não devem ser reduzidos ao ambiente privado. Por quê? Porque a gente vai passar essa falsa impressão de que o privado é mais importante do que o público, certo? É claro, eu não estou dizendo também, né, que o público ele também tem que ser cobrado. É claro, sem dúvida nenhuma. Só que o público vem antes, depois vem o privado, certo? O privado, na história, o privado só existe porque existe o público, certo? Isso é muito importante vocês entenderem. Então, o espaço público não é apenas um espaço social, não é um espaço físico. Quando eu falo espaço, não é simplesmente algo físico, ele possui um valor político-social, certo? Por quê? Porque os espaços, eles compreendem o ser humano. Estou falando como se fosse uma pessoa, né? Mas os espaços, eles compreendem você.
Só que ele compreende você de que maneira? Como um ser humano digno ou como um ser humano que tem que ser descartado? Certo? Então isso é muito importante, né? Pois é nele que diferentes grupos, né? Pois é no espaço público que diferentes grupos podem aparecer, encontrar-se, manifestar-se e reivindicar o seu direito de estar ali, certo? Então, pessoal, por quê? Porque, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você não permitiria qualquer pessoa entrar no seu quarto. Por quê? Porque é o teu ambiente privado, certo? Beleza, mas porque é um ambiente privado. Agora, o espaço público, ele tem que permitir, né, digamos assim, a manifestação e o convívio de diversos grupos. Porque é um espaço público, certo? O espaço público, ele precisa estar ali, né, justamente como um fator que faz a gente participar, né, de muitos elementos da sociedade, né? Muitas coisas importantes surgiram na humanidade por causa do espaço público. Foi por causa da existência do espaço público que as pessoas discutiam suas ideias que eram diferentes e que fez surgir a ciência, que fez surgir o direito, que fez surgir a ética. Se isso não tivesse acontecido no espaço que é público, não existiria nada disso. Não existiria nem hospitais, né, se não houvesse debates que acontecessem em espaços públicos. Por exemplo, lá na antiguidade. Né? Então, pessoal, eu quero que vocês estejam abertos, né, a gente fazer esse tipo de reflexão, porque não é uma reflexão gratuita e menos importante, né? Para a gente deixar de ter esse olhar utilitário e muito dinheirista também. Isso não pode ser. Dinheiro é muito importante, mas não sejamos, né, unicamente pensemos dessa forma, né? Eu conheci vocês, né? Tem aqui o pessoal do segundo semestre de arquitetura e design, e também tem o pessoal do quinto semestre, né? De design e arquitetura, né? Já comento com o pessoal do sexto e quinto, né? Do sexto e quinto semestre que vão assistir essa aula, por favor, pessoal. Vocês que estão se aproximando da formação de vocês que estão se aproximando do fim do curso, pelo amor de Deus, pessoal, não digamos assim, não fiquem apenas com o seu olhar utilitário dinheirista, tá? Pratiquem e exercitem o olhar social de vocês constantemente. Vocês são mais do que simplesmente profissionais. Vocês são pessoas, certo, que participam de espaços e que tudo aquilo que você fizer, ela gera consequências, certo? Eu, por exemplo, todas as minhas ações, elas geram consequências para as outras pessoas e eu preciso me responsabilizar diante disso, né? E isso é uma discussão que a gente vai fazer de acordo com as nossas disciplinas, certo? Nós vamos continuar, já estou encerrando aqui para a gente ter um início de conversa, tá? Mas já estou iniciando nossas discussões e a gente vai ser muito legal, certo? E na próxima aula eu já quero falar sobre isso aqui, ó. Né? Modelos de compreensão. Existem 3 modelos para você, estudante de arquitetura e design, compreender os espaços. Nós temos um modelo que pessoal, por mais que as palavrinhas sejam chatas, né? Estou vendo aqui que são palavras chatas, né? Vamos tentar, né, tornar mais claro. Esse modelo fenomenológico, né, é a maneira que você compreende os espaços de maneira subjetiva, afetiva, por exemplo, né? O segundo modelo, que é o modelo funcionalista, é a relação que você tem de que, para que serve esse espaço que eu estou aqui ocupando? É uma maneira utilitária de você pensar, né? E existe o modelo estruturalista. O modelo estruturalista significa, né, esse espaço que eu ocupo, quais são, né, os efeitos sociais e políticos e éticos dele, certo? Então, afetivo, né, utilitário e social político, certo? Mas isso serão discussões que a gente vai fazer na nossa próxima aula. E esse modelo, esses 3 modelos de compreender os espaços, né, a gente vai, né, trazer, a gente vai ali também pensar os espaços públicos, né, que eu trouxe para vocês ali no primeiro texto que eu enviei para vocês. Tudo bem, pessoal?
Desejo que a nossa disciplina seja prazerosa, que seja, sim, muito legal. Por favor, entre em contato se vocês têm dúvidas com relação às nossas discussões. Se o volume do nosso áudio e se o vídeo estiver ruim, por favor, me comuniquem, perfeito? Até mais!